Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Chamado do Selvagem, de Jack London. O Chamado do Selvagem é um dos clássicos da cultura norte-americana. Ele foi publicado pela primeira vez em 1903 e foi escrito pelo autor norte-americano Jack London. O Jack London foi um precursor da literatura de aventura e também de ficção científica nos Estados Unidos, e ele é considerado como a primeira celebridade literária dos Estados Unidos que ficou conhecida pelo mundo inteiro. E desde que O Chamado do Selvagem saiu pela primeira vez em 1903, ele nunca parou de ser impresso. Então vocês podem ver como é um livro que faz parte da cultura norte-americana e mundial de uma maneira geral. O livro ele se passa em 1897 e durante a chamada Klondike Gold Rush. Então, no final do século XIX, ali no norte dos Estados Unidos, no Alasca, perto da fronteira com o Canadá, foi encontrado ouro. E essa descoberta, quando a notícia dessa descoberta chegou em Seattle e mais tarde em São Francisco, no ano seguinte, as pessoas ficaram malucas porque todo mundo queria encontrar ouro e ficar rico do dia para a noite. Então, muitas pessoas se aventuraram até esse norte gélido e inóspito para tentar encontrar ouro. Algumas poucas pessoas realmente conseguiram e ficaram ricas da noite para o dia, mas a maior parte das pessoas que foram nessa jornada acabaram ou desistindo ou então morrendo, porque é realmente um cenário natural que não é para qualquer um, não é todo mundo que está preparado ou adaptado para enfrentar o frio intenso e também os diversos tipos de terreno, andar na neve, o gelo, saber controlar a espessura do gelo, enfim. Então, nesse período, muitas pessoas compraram e vendiam cachorros grandes, né, huskies e aqueles cachorros enormes, para trabalharem como cachorros de trenó. E aí chegamos ao protagonista dessa história, O Chamado do Selvagem, que é contado em terceira pessoa, mas tem um ponto de vista, uma perspectiva muito interessante, que é a do protagonista Buck, que é um cachorro. Então, uma das grandes novidades desse livro é que ele é escrito através da perspectiva de um cachorro, que era muito inovador na época, e é uma experiência muito interessante porque a gente lê, claro que tem um narrador humano que enquadra essa experiência canina, mas há essa visão do dia a dia, visão da vida, visão dos humanos, vista por um cachorro. Então, por exemplo, ele se refere ao ouro como um metal amarelo. Para um cachorro é só um metal amarelo, mas para o ser humano há muitas outras camadas de significado com relação a esse metal amarelo por causa do valor agregado, valor social, valor financeiro, enfim. Então, o cachorro Buck, ele mora no sul dos Estados Unidos, numa casa enorme, uma mansão no sul ensolarado. O dono dele é um juiz, o juiz Miller, e naquele local ali ele se sente rei. Há outros cachorros de casa, cachorros domésticos, que nem se comparam ao porte do Buck. Então ele é uma mistura de pastor alemão, se não me engano, pastor, e São Bernardo. Então ele é um cachorro enorme. E ele se sente muito bem nessa vida confortável que ele tem. Até que um dia ele é sequestrado pelo jardineiro Manuel, que quer fazer um dinheiro rápido. Então, ele sequestrou o cachorro Buck e vendeu para uma trupe que estava vendendo cachorros para esse pessoal que ia
para essa excursão no Alasca. E do dia para a noite, o Buck se viu em um local completamente diferente. Então, ele que tinha tido uma vida super confortável, de repente ele passa a sentir fome, frio, a sofrer, e ele se torna agressivo. Então, para deixá-lo submisso, os homens batiam nele. Então, ele começou a ver o mundo de uma maneira diferente. Ele começou a enxergar a violência, esse estado mais primitivo do ser humano e dos animais. Ele passa a perceber que todo o sentimento, todo o código moral ficou para trás com o sul ensolarado, com a civilização, e conforme ele vai entrando mais e mais nesse terreno, nesse ambiente selvagem, conforme ele vai indo mais e mais para o norte, ele se torna mais e mais agressivo, e ele se reconecta com instintos animais que já faziam parte da sua natureza, mas que estavam adormecidos. E esse texto é um dos expoentes do movimento naturalista na literatura. E o movimento naturalista, então, surgiu no final do século XIX com o escritor francês Émile Zola, na França, é claro, e nos Estados Unidos um pouco mais tarde, por exemplo, Jack London já no início do século XX. E é uma forma de realismo, então, de representar a realidade, mas com foco no determinismo do ambiente. É uma visão mais pessimista da realidade. O ser humano não tem agência nenhuma, o seu destino já está determinado pelo ambiente. Então, um ambiente tanto natural quanto social, sociológico. E nesse caso, o protagonista é Buck. Conforme ele vai mudando de ambiente, vai entrando nesse universo mais selvagem, mais primitivo, ele tem que se adaptar, porque ou você se adapta ou você morre. É também uma representação da teoria da evolução do Charles Darwin, que publicou lá em 1859 A Origem das Espécies, e que traçava a origem, a evolução do ser humano e de qualquer organismo vivo como os que se adaptam sobrevivem, né? E nesse caso, Buck, ele aprende que ou ele tem que mudar, se adaptar ou morrer. Matar ou morrer, né? E o que eu acho muito interessante desse livro é que conforme o protagonista Buck vai tendo esse despertar selvagem, ele escuta esse chamado do selvagem, então a floresta o chama, os outros, ele encontra lobos, então, que uivam no meio da noite, e aquele chamado vai incitando uma mudança dentro dele, e ele começa a lembrar. Eu acho isso fantástico, porque Buck lembra, mas Buck nunca esteve nesse local antes, então como é que ele lembra? É que ele não está lembrando o que ele viveu nessa vida agora, mas ele está se reconectando com os seus ancestrais, com uma memória coletiva da espécie. Então, ele está se reconectando com outros cachorros e lobos selvagens que viveram centenas de anos atrás. E todas essas sombras desses ancestrais fazem parte da experiência dele. Então ele responde o chamado selvagem e ele lembra, porque agora ele faz parte desse coletivo. E eu acho fantástico, é claro que acontecem outras coisas no meio do caminho. Ele troca de mãos de donos, por exemplo, ele é comprado por um trio de humanos, o Charles Hall e a Mercedes, que são personificações daqueles aventureiros que tentaram mudar de vida e buscar o ouro lá em Klondike, mas que não estavam preparados para isso, não tinham conhecimento do selvagem, né? E então
Não vou falar o que acontece com eles. E em contrapartida tem o John Thornton, que é um homem que tem o conhecimento do selvagem, que respeita Buck, e por isso os dois desenvolvem uma amizade, um amor. Pela primeira vez, Buck sente amor. Não é aquele tipo de reverência que ele tinha pelo juiz Miller, quando ele era um cachorro no sul, mas é realmente uma adoração por esse ser humano, John Thornton, que o trata como igual. E o John Thornton é o último elo que ainda prende o Buck à civilização. Quando esse elo é quebrado, ele se sente livre para responder o chamado do selvagem. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história O Chamado do Selvagem, do Jack London, e sobre o movimento naturalista na literatura. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!